Então, amém. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Já é 10h05. Vamos começar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos, Pai, o bilionaria de hoje, Senhor, os capítulos que vamos ler. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos conduza, Senhor, nessa leitura, Senhor, nesse estudo. Que não seja apenas mais um estudo, que não seja apenas mais uma leitura, mas que seja um momento, Senhor, onde o Senhor reservou para falar conosco, Senhor, e com nossa família. Pai, no nome de Jesus, Senhor, possa, Senhor, derramar, Senhor, bênção sem medida sobre a vida de cada um. Naqueles que vão ouvir depois, naqueles que estão acompanhando depois, que estão acompanhando agora, que ainda vão entrar. Pai, que o Senhor possa, Senhor, conduzi-los, Senhor, e derramar bênção sem medida. Inclusive, Senhor, em entendimento do que o Senhor é. E principalmente experiências contigo, Senhor. Isso é que nós te pedimos. Seja conosco, Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossos erros. Pai, nos leva, Pai, ao caminho, Senhor, da Tua vontade. Nos leva ao centro da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Hoje mais um Bilionaria. Pessoal que está nos acompanhando depois, né? Louva a Deus, glória a Deus, né? Fico muito alegre porque tem muitas pessoas nos acompanhando, mesmo não durante as lives, mas depois, né, do gravado no YouTube, né? Seja bem-vindo. Tem outras pessoas também entrando, né, pelo YouTube agora, né? Fica mais fácil, as pessoas vêm de fora, pesquisa sobre Gênesis e nos encontra lá. Fico muito feliz, seja muito bem-vindo ao Bilionaria. E lembrando, se você está nos acompanhando no YouTube, abaixo na descrição tem um link do nosso grupo onde você pode entrar e resolver sobre suas dúvidas, né, perguntar, interagir com as pessoas que estão também lá dentro do grupo e principalmente nos acompanhar mais de perto e ter também os exercícios e tudo direitinho. E lembrando também para quem está acompanhando, quem está aqui, que o exercício deve ser feito até sexta-feira, tá? Dessa semana, porque até na sexta-feira eu vou passar outro exercício, né? Pra gente realmente estar alinhados aí com aquilo que o Senhor quer falar conosco. E principalmente, para que a gente aprenda de fato aquilo que nós estamos lendo, discutindo, né? Lembrando que a porcentagem, quando eu escuto uma pessoa falando sobre algo, para mim aprender é muito pequena. Mas quando eu estou praticando realmente lá, né, e na hora que eu tenho que pensar, né, como meu professor antigo dizia, ele falava, tem que gastar massa cinzenta, quando eu tenho que pensar, aquele conhecimento ele fixa, né, e passamos a realmente aprender de fato, né, e tanto que eu indico você estar anotando durante o Bilionaria e também fazendo os exercícios durante as semanas, tá? Então vamos lá. Capítulo, ontem finalizamos o 16, para a honra e glória de Deus. E hoje estamos no 17. Ou foi o 15? Não. 16 e 17. É verdade, nós finalizamos o 15. Para no 15. Finalizamos no 15, verdade. Então bora lá. Capítulo 16, versículo 1. Diz o seguinte. Agar é Ismael, ok. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois Sarai a Abrão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher, e Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele concebeu a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abrão, sobre ti seja a afronta que é me dirigida,
pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Fazê-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu de sua presença. Versículo 7. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de sul. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, o qual chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor, o que com ele falara: tu és Deus que vê, pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Só um minutinho. Por isso, aquele poço se chama Bet-Saia. Bet-Lai-Roi. Bet-Lai-Roi. Bir-Lai-Roi. Isso mesmo? Isso mesmo. Está entre Cádiz e Bered. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs no menino o nome Ismael. E tinha Abrão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Amém? Vamos lá. Deixa eu só voltar bem aqui na lição que eu tava nas minhas anotações. Ok. Vamos lá. Capítulo 16 vai falar de algumas lições bem interessantes e que hoje fala muito conosco no nosso dia a dia, quando Deus nos entrega uma palavra, uma promessa, uma direção. Como assim, Emerson? A Sarai e Abrão, né? A minha esposa, inclusive, até me corrigiu, porque eu estava falando Abraão, mas Abraão ainda não foi chamado de Abraão. Nós vamos ver um capítulo à frente, né? Abraão ainda era Abrão, né? O nome original de Abraão. Depois vamos saber o porquê. E Sarai também, né? Mais para frente a gente vai saber o porquê. Sarai, sua esposa, querendo dar uma ajudinha, né, à promessa do Senhor, ela tem uma bela ideia de pegar a sua escrava e passar para o seu marido conceber uma filha porque ela um filho porque ela é estéril, e assim concretizar, porque não se encaixava na cabeça de Sarai, a esposa de Abrão, que realmente ela poderia, como esposa, cumprir o propósito, né, e a promessa que o Senhor tinha feito a Abrão. Às vezes nos comportamos assim, né? Às vezes nós queremos dar uma ajudinha para o Senhor, às vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Deus já declarou promessa em nossas vidas. Estou trazendo para o tempo de hoje, né? Deus já falou sobre direcionamentos e palavras para nossas vidas, só que nós escolhemos dar uma forcinha muitas vezes, mas é Deus que entende os processos e tudo aquilo que é para a gente viver, e exatamente no tempo certo que Ele estabeleceu, que é o que é realmente para a gente viver. Já pensou? A gente falou, acredito que todo mundo conhece sobre Davi, né? Se Davi não tivesse passado por todos os processos, matado urso, matado leão,
né, ele não teria a mesma ousadia diante de Deus ao desafiar um gigante, né? Nós vemos os discípulos de Cristo também da mesma forma. Todos eles passaram por processos, até no último dia de Cristo aqui na Terra. Os discípulos estavam aprendendo a respeito do relacionamento com Deus, né? Então, é um processo. Deus nos ensina dessa forma. Desde Noé viveu, construiu a arca, né? Passou tempos, né? Esperou passar a tempestade, esperou secar, enviou uma pomba, mas só saiu quando o Senhor falou. É assim que nós estudamos. Então, com a nossa vida da mesma forma, nós temos que entender que estamos no rio de água viva, como diz Salmos 1, e vamos dar o fruto e para frutificar na estação própria, né? Pode vir tempestade, pode vir situações difíceis, mas eu não posso dar uma ajudinha para as promessas de Deus e para Deus movimentar algo em minha vida segundo aquilo que Ele direcionou. Desculpa. E a gente vê isso acontecendo. Depois que Sara entregou a escrava H a Abraão e concebeu assim um filho, e ela engravidou, a escrava começou a desdenhar de Sarai, né? Começou a falar, começou realmente, mulher sente, né, as coisas. E ela começou a se colocar numa posição acima da sua senhora, né, que era Sarai. Por quê? As mulheres que concebiam filhos, né, e as que não, e eram estéreis, as que concebiam eram consideradas dignas de honra, né? Realmente ela veio para executar a função que ela realmente foi colocada na sociedade. E Sarai não estava executando essa função e servia como uma afronta todas as atitudes de Agar, né? Até o ponto que Sarai percebeu sobre Agar e tentou fazer a devida correção, né, de rota. Mas Agar estava se sentindo tanto no direito, usada daquela forma, etc., como escrava e acima da sua senhora, que ela fugiu e teve uma experiência com Deus. Essa experiência no tanque de Beer-lahai-roi, que é a expressão bíblica que significa poço do Deus vivo que me vê, né? Assim batizado, porque a Agar, ela não se sentia vista, né? Ela se sentia menosprezada, ela foi rejeitada. E é importante destacar como Deus se relaciona, inclusive, fala quando uma pessoa foge da sua função. Que ele fala, no versículo 8, ele diz, ela encontrou com o anjo no versículo 7, no versículo 8 ele falou, e disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Né? Você nasceu para ser serva. Por que está desrespeitando a autoridade de Sarai? Né? Então, Deus ele é direto com as coisas na essência. Não tem rodeio, não tem um porquê. Então ele chega e falou, olha, você é serva de Sarai. O que está fazendo aqui? Para onde vai? Então, o Senhor apontou novamente o destino de Agar, retornando, né, como a direção dele à sua serva, e deixou uma mesma promessa que ele deu para Abraão, né, que ela teria um filho, ia conceber esse filho, que se chamaria Ismael, pois o Senhor viu a tua aflição, que ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos seus irmãos. Isso é interessante. Olha como é que mudou o curso das coisas, né? Por uma ajudinha que o ser humano tentou dar, Sarai vai conceber um filho, recebeu uma promessa, uma escrava recebeu uma promessa, a mesma promessa de Abraão, só que sobre um filho chamado Ismael. E que nós vemos hoje, né, que Ismael, filho da escrava Agar, é considerado por muitos os antepassados dos árabes, que hoje, né, vivem em conflito.
justamente aquilo que Deus falou aqui acontece. Né? Os árabes vivem em conflito com todos os povos, inclusive, né, com a própria, contra Israel também. Então, é, Deus derramou sobre ela, segundo a tradição islâmica, Ismael, antepassado dos árabes, enquanto sepultado no santuário de Meca, etc. e tal. Mas Deus concebeu, deu a promessa e teve, por ajudar a Deus nessa situação, né, teve uma distorção e a corrupção daquilo que eram os planos e projetos de Deus para a terra e o povo de Deus. Né? E assim, aquele lugar ficou como memorial de um encontro com o anjo Deus e a escrava Agar, e se chamou esse poço, né? Aquilo que a escrava estava sentindo, de que era o que? O poço do Deus vivo que me vê. O poço do Deus vivo que me vê. Então ela volta, retorna para Abrão e Sarai, e ela concebe, e o capítulo finaliza falando a idade de Abrão, 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael, né? Já uma idade bem avançada, né? E a gente vê o processo cada vez mais se dificultando aqui, né? Para realmente Abrão ter um filho segundo a promessa que ele tinha falado para ele nos outros capítulos. Vamos dar uma pausa aqui para comentários. Quem quer comentar, quem quer acrescentar? Deixa eu só ver aqui. Pastor Ailton. Paz do Senhor a todos, boa noite, né? Eu tô vendo você comentar aí, eu achei interessante que Deus ele tinha feito uma promessa a Abraão, né? E então Sara, ela teve a ideia, né? Como você falou que naquele tempo era honra para a mulher, né? Ter filho. E essa ideia, essa decisão que ela teve, né? Que foi escolha dela, não foi de Abraão, foi ela que decidiu, gerou consequências, né? Mas ela pensou que ia ser, na realidade, essa ideia dela ia ser benção, trazer benção para a vida dela, mas aí teve a consequência, né? Porque ela não esperou o tempo de Deus, a promessa de Deus, né? E o interessante disso que eu estava analisando aqui é que essa desavença ela começou muito antes de Ismael ter nascido, né? Porque aqui no verso 10, vai dizer lá no verso 9 a conversa do anjo com ela, e no verso 10 vai dizer assim, ó: "E disse mais o anjo", né? No verso 9: "Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, né? Se humilha-te debaixo das suas mãos." Quer dizer, ela pela a consequência do erro dela, né, gerou um conflito. E esse conflito, ela saiu da desobediência. Como ela era serva, ela tinha que ter aquela obediência, aquela servidão à sua senhora. Porém, ela saiu, e aí já vai ter a conversa do anjo com ela, né? No verso 10 diz assim: "E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho." Quer dizer, ela não tinha ainda. "E chamarás o seu nome Ismael." O interessante disso é que Deus ele ainda dá o nome, né, dessa semente, né? E depois a gente vai ver que o próprio Abraão ele dá esse nome sem ter consentimento do que o anjo falou com sua criada e tudo, porém, né, se cumpriu o que Deus falou, né? O nome dele vai ser Ismael. E aí ele falou das consequências, né? Que em questão da inimizade, por aí, igual você falou, que surge o conflito aí dos judeus, né? Com
ismaelita, né? Então, isso aí gerado da desobediência, né? Da não cumprimento da espera da palavra, né? Então, toda a decisão da gente, ela gera uma consequência, né? Se a gente tem promessa, tem algo que Deus quer nos entregar, e às vezes a gente quer apressar ou quer mesmo ter alguma ideia que vai nos favorecer, no momento pode ser bom, né? Mas aí depois vai ter a consequência. Então é o preço da desobediência, né? E o interessante disso que eu achei aqui muito que abriu mais o nosso conhecimento é que a partir do momento que o anjo teve essa conversa com Agar, com a serva, né? Ele deu o nome ao filho e depois pela boca do próprio Abraão se cumpriu, né? O nome que o anjo do Senhor deu, que era Ismael, né? E vai falar aqui no verso 15 que Agar deu um filho a Abraão e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael, né? Muito interessante isso aí. Muito bem comentado, né, pastor Ailton. Acrescentou alguns pontos interessantes a respeito do nome. E principalmente esse conflito, né? Realmente do povo de Israel com a Palestina e né, toda a ajudinha, toda forma de distorção da promessa de Deus e o apóstolo falou, gera consequências. Né? E olha o que gerou, né? Tava até falando com o cliente mais cedo, falando que ele tinha que observar bem as bases da comunicação dele, para ele ter uma comunicação assertiva quando todo o material, que no caso era uma campanha, estivesse rodando. Né? E aqui realmente era a base, né, da nação, do mundo e tal. E a gente tem prestado muita atenção naquilo que Deus está gerando através de nós. Né? O nome Ismael significa Deus ouve. Nosso Deus ele não duela contra o seu caráter. Né? Então, se ela teve um filho, Deus ele foi justo, né, em honrá-la de alguma forma. Né? Bem interessante mesmo. Nesse levantou a mão ou tava levantado nesse? Ah, já estava levantada. Ah, sim. Então tá bom. Vou baixar bem aqui. Mais alguém quer comentar, acrescentar? Hoje eu tô vendo até a Derli aqui, rapaz. A Brandão, Darli Brandão. Seja bem-vinda. Serginho. Presbítero, é o caso que a gente vê também lá atrás, né? Se Ló ele não tivesse ido a Sodoma, mas tivesse ficado com Abraão, suas filhas não teria casado também com os sodomitas, né? E não existiria os moabitas, nem os amonitas. Então, quer dizer, uma decisão errada, uma escolha errada, né? Gera consequência, né? Então, tudo tem o seu preço, tem a sua consequência, né? Pela nossa decisão. Deus ele não vai intervir, porém, ele vai perdoar, mas continua o preço a ser pago, não é isso? Isso tudo tem causa e consequência, né? Tanto a curto prazo como a longo, principalmente, né? Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente faz, segundo a promessa de Deus, para onde a gente vai, quem a gente permite entrar na nossa família, para um. Ló, no caso de Ló, como a gente falou, né, foi uma questão muito natural, olhou para os campos bonitos e prósperos, né? E esqueceu da vontade de Deus. Da mesma forma, Saraí, né, mulher de Abraão, ela olhou de uma forma mais fácil, né? E quantas vezes? A pergunta é que fica, né? Quantas vezes a gente vai fazer atalhos para Deus, dar uma forcinha para Deus, porque segundo a nossa concepção, nossa perspectiva, não está sendo no tempo devido, né? Porque quando a gente quer pegar um atalho para as coisas é porque a gente quer chegar mais rápido, né? E muitas vezes o tempo nosso não é o tempo, muitas vezes, não, todas as vezes não vai ser o tempo de Deus. Já. Tá.
Érica, pode falar. O que eu consigo entender assim também, que às vezes a gente quer pegar esses atalhos porque acha que o tempo está demorando, né? E às vezes também pelo fato da gente achar que a gente não é provável para receber aquilo, né? Porque acho que ela pensou assim: nossa, eu já sou tão velha, como que é que eu vou conseguir ter um filho nessa idade, né? Então, assim, às vezes você não acredita que a promessa é para você, que você não é capaz de receber aquela promessa, né? Seria como se você fosse improvável, inabilitada a receber aquela promessa. E o que a gente tem que aprender é que quando Deus promete, ele te capacita a receber aquilo, né? Por mais que não se, aos nossos olhos seja improvável, mas ele vai te capacitar, independente do tempo, das circunstâncias, da situação, do tamanho que você é, ele vai te capacitar a receber aquela promessa. E às vezes para a gente parece improvável isso, né? E você fica querendo pegar atalhos, como igual você disse, querendo ajudar Deus, como se se ele tivesse o plano A não desse certo, para não, vou arrumar um plano B aqui para Deus. E sendo que o plano A dele já é perfeito e vai se encaixar, independente da gente ser provável ou não aquilo, né? Isso. Às vezes a gente quer falar. Inclusive, isso é um linguajar popular, né? Às vezes fala assim, e fulano tá do jeito que Deus quer. Ou, né, no tempo de Deus. Tem, né, tinha que ser ao contrário, né? Então tá bem demais aí, né? Porque às vezes a gente tem essa referência que Deus tá, que as coisas de Deus estão soltas, né? Estão abandonadas, né? Estão demorando, né? Mas na verdade está no lugar certo, no devido lugar certo, né? No lugar mais seguro para se estar, né? Amém, glória a Deus. Vamos passar para o 17. Deixa eu ver aqui. Se não tem mais ninguém. Não. Então, vamos lá. Vamos passar. Érica, levantou a mão? Só complementando, porque também eu acho assim, né? Se Saraí fosse uma mulher que desse muitos filhos, então, tipo assim, isso ficaria na mente como se fosse um poder dela, né? E não de Deus. Então, assim, eu acho que Deus já faz as coisas bem certinho para ele mostrar, ó, foi eu que fiz e não foi pela força de vocês. Então, assim, ele escolhe realmente os improváveis para ele mostrar que não tem nada a ver com a gente, tem a ver com ele, né? Verdade, né? Bem comentado. Não tinha visto por esse ângulo, né? De estarmos na dependência de Deus. Como uma lição, né? Que Deus nos ensina de forma didática a estar na dependência dele, né? E não de homens. Interessante. Amém? Bora para o 17? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá. Capítulo 17, versículo 1 diz o seguinte: Quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei extremamente. Ó, aqui. Então prostrou-se Abrão com o rosto em terra e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, é esta a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão. Será o teu nome, pois pai de muitas nações que tenho posto.
Pera aí, só anotando. Mas hoje minhas canetas tá tudo me deixando na mão. Acho que amanhã eu vou ter que comprar novas. Olha, voltou um, tá vendo? É Deus fazendo um milagre aqui, ó. Versículo 6. Eu te farei multiplicar sobremaneira, de ti farei nações, reis sairão de ti. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti e suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança. Tu és a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, pois de ti todo macho entre vós será circuncidado. Agora vem a outra passagem. Circuncidareis a carne do vosso perpúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto os nascidos em casa, como o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito será circuncidado o nascimento em tua casa e o comprador por teu dinheiro. Assim estarás a minha aliança na vossa carne, como aliança perpétua. Versículo 14. O incircunciso cuja carne do perpúcio não for circuncidada será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança. Aí agora, uma viravolta no versículo 15. Disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais chamará Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e riu-se e disse no seu coração: Há um homem de 100 anos a nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? As perguntas. Versículo 18. Disse Abraão a Deus: Oxalá vives Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Certamente o abençoarei, o farei fecundo e multiplicarei grandissimamente. Palavra grande aí. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Tendo acabado de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Então tomou Abraão seu filho, Ismael, e todos os nascidos na sua casa, dos comprados por seu dinheiro, todos os machos entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão a idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio, no mesmo dia, foram circuncidados Abraão, Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados com dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Deixa eu voltar aqui.
anotação. Se... Vamos lá. Capítulo 17 vai falar de algo maravilhoso que ocorreu. Né? Novamente Deus reforçando a aliança com Abrão. Né? E agora mudando, esse foi o contexto novo que aconteceu, mudando o nome. Né? Às vezes, pelo nome, eu estava até errando no início de Gênesis, porque acostumado, né, a gente falar Abrão a Abraão, né? Né? Mas Abrão, né, pai, etc. Mas Abraão, pai de multidões, né? O significado. Deus aqui alterando a identidade, né, de Abraão. Nós vemos isso acontecer muito. Inclusive com vários personagens bíblicos, porque Deus foi uma marca, porque o nome ele realmente caracterizava a identidade da pessoa, né? Por exemplo, Jacó, né? Enganador, amador, né? Israel, né? Então é uma identidade que era caracterizada. E mudou-se também aqui no capítulo 17 o nome de Sarai, que agora se chama Sara, né? O significado significa princesa, né? Abraão, pai de multidões, né? Então, Abraão, pai de multidões, reis que estabeleceria novas nações e reis e reinados, príncipes. Então, precisava de uma princesa, né? Inclusive, o nome Sara é um nome bastante escolhido por muita gente, né? Bem comum. Sara, né? Emily, se for citar aqui vários outros nomes comuns que tem na Bíblia, né? Mas justamente pelo seu significado. Para filhos, né? Que eu tô falando. E Deus ele volta a refrisar isso na vida de Abraão agora, sobre essa nova identidade, e trazendo um fato novo. Trazendo o sinal, a marca, né, sobre a vida de Abraão, que seria a circuncisão do prepúcio. Né? Quem não sabe, aquele couro em volta do pênis era retirado e etc. Né, como uma marca, né, uma marca íntima da aliança feita entre Deus e Abraão, né, como memorial. Emerson, mas por que foi isso? Né? Justamente porque Deus queria estabelecer memoriais para nosso entendimento humano, para o entendimento humano de Abraão, e para que aquilo servisse como uma marca. Né? Nós carregamos uma marca quando nós estamos com Cristo. Hoje nossa marca é o Espírito Santo. Né? Nossa marca é quem não tem o Espírito Santo, não tem o selo, não está selado, né, com a marca do Senhor, com a marca da promessa, a marca, né, que nos caracteriza. E o prepúcio era algo muito íntimo, interno, ninguém via externamente. Se alguma pessoa, se Abraão chegasse depois que foi circuncidado, em qualquer lugar, né, ninguém via, né, a circuncisão. Então era uma marca íntima, né, mas que lembrava da aliança de Deus com ele, com os homens, e marcaria, né, como memorial para nós humanos, né, para Abraão. E assim como é o Espírito Santo, né, uma marca íntima, né, não externa, não é aquilo que a gente demonstra, mas aquilo que a gente vive aqui internamente. Né, é bem interessante sobre essa marca. E assim essa marca foi direcionada não só para Abraão, sua família, também para todos aqueles da sua casa, todos os estrangeiros, todos aqueles que estavam ali, né, envolvidos naquele relacionamento e próximos de Abraão. Essa era a marca da família e todos os seus descendentes, né, principalmente na verdade os machos, né, os homens. Mas sempre vem, né, Deus, e realmente Abraão obedeceu, né, foi lá, fez isso com todos, né, e tal, né, foi obediência imediata, né, que Abraão fez. E a gente vê aqui Abraão se questionando, né? Quantas vezes a gente não se questiona, né? Abraão também questionou, falou, mas pelo meu tempo, né? Lembra lá atrás a gente falou que Sarai, né? Que agora Sara veio dando uma ajudinha para Deus, e aqui chega o momento exato, né? Das dúvidas, aquilo que estava entranhado ali no coração de Abraão e Sara.
Pode eu, com 100 anos, né, dar filhos? Pode Sara, que já é estéril, né, com 99 anos, conceber um filho? E Deus pega e fala que sim, né, e que esse filho seria Isaac, né? Isaac significa aquele que ri, né? A presença de Deus, mas aquele que ri, né? Ele irá rir, seria a alegria de Abraão, né? Ter um filho na sua velhice, um filho inesperado, um filho que realmente... O negócio ativou aqui, peraí. Um filho que realmente traria a alegria, né? Aquele momento. E Deus deixa essa promessa e ainda estabelece um tempo. Opa, é 1 ano, viu? Eu vou te dar. Sobre Ismael, né? Até foi um ponto levantado de Abraão e Sara, né? Não é mais fácil abençoar Ismael que já está pronto? Né? Quantas vezes a gente não fala isso, né? Ou não é mais fácil abençoar fulano, fazer isso com ciclano? Por que não já está pronto? Quantas pessoas mais capacitadas, né? Agora eu tô saindo um pouquinho do contexto. Quantas pessoas mais capacitadas que eu? Quantas pessoas não é mais fácil fazer com fulano, não é mais fácil fazer com ciclano, né? Não, eu quero Isaac, não quero Ismael, não quero o que está pronto, não quero o que foi gerado, eu quero, ou melhor, que veio, igual a Erika falou, né? De formas naturais, eu quero aquilo que será uma marca, né? E principalmente vindo de forma sobrenatural sobre a tua vida, né, que te fará rir. E essa é a promessa. Deus, claro, prometeu para Ismael que ele se multiplicaria e seria grande como ele foi, né? A origem dos árabes, etc., né, são grandes e tiveram várias estações de poder, né, sobre a terra e marcaram a terra. A gente vê isso hoje. E Isaac também. Isaac foi, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Mas realmente, inclusive no capítulo 18, né? Deixa eu ver se vai dar tempo. Eu creio que não vai dar tempo de a gente ver, né? Mas o capítulo 18 ele vai realmente falar muito, principalmente sobre Abraão ser o pai da fé, né? Essa obediência realmente dedicada ao Senhor. Muito bom. Alguém quer complementar, acrescentar sobre o capítulo 17? Eu não levantei a mão não, mas eu quero comentar. A gente vê aí um intervalo, né, do capítulo 16 para o capítulo 17, que no final ele fala sobre a questão de anos que Abraão tinha, e depois, já no início de 17, ele vai falar novamente a questão de ano. Então, esse intervalo aí é 13 anos, né? Então, se passaram 13 anos e Deus, o que eu acho bonito é que primeiro ele se revela para Abraão, né? Dizendo que ele é o seu Deus, um Deus poderoso, né? Mas ele exige uma ele tem uma exigência para Abraão. Ele fala que ele tem que ser perfeito, né? E ele andar na sua presença. Então, é uma exigência que Deus pede para ele, para que ele firma esse pacto, né? Essa aliança, né? E aí ele vai destrinchando e falando sobre o pacto que ele vai fazer com Abraão, né? E interessante que ele fala sobre esse pacto, e ele vai dizer que é uma aliança, né, que tem um propósito, que vai entregar a terra de Canaã, né, que é a terra prometida, né? Então, só que ele vai falar sobre essa terra, mas que tem uma exigência, né? E essa exigência, como você falou, né, sobre a circuncisão, né, que é uma aliança, na realidade é uma coisa íntima, né, que também vai demonstrar uma marca de Deus com o homem, né? E, e aí Deus
a partir desse momento, desse concerto, dessa nova aliança, desse propósito, né? Além dele prometer a terra prometida, que é a Canaã, ele ainda começa, né, mudando o nome de Abraão para Abraão, né? E fala, né, sobre a sua promessa que será pai de multidão. É muito forte isso, né? Porque na realidade, pela fé, né, pelo propósito, Deus ele muda a história do ser humano, né? Então, quando nós se entregamos verdadeiramente ao Senhor, nós somos uma nova pessoa, né? A nossa identidade é mudada, né? Nós não somos mais aquela pessoa, né, com aquelas falhas, quer dizer, lógico que nós somos pecador e erramos, falhamos, mas porém, a gente tem a marca, né? A gente tem um diferencial. Eu estou passando já para que a gente venha entender o propósito, né, dessa aliança, desse pacto, dessa concerto com Deus, né? Então, ele deixou bem claro que Abraão ele ia ser multiplicado a sua semente, né? E interessante disso que você falou a questão da Sara também, Sarai, porque pelos olhos dela, pelos olhos a pessoa vê aparentemente é quase impossível uma pessoa já de idade avançada ter filhos, né? E eu vejo também até em questão no dia de hoje, assim, eu tiro pela a cunhada da minha pastora, Deus tinha uma promessa de um filho na vida dela. E aí Deus usou a pastora falando que ia dar um filho para ela e tudo. Porém, ela não deu muito crédito. E agora já depois de velho e tudo, ela teve o filho da promessa, se chama até Rabi, o menino é uma benção. E assim, então, quando Deus ele faz uma promessa, nós devemos crer, acreditar, né? Então, Sarai, ela mesmo acreditando, mas ela achava impossível, né? Mas Deus fez com que essa promessa se cumprisse. E o importante disso também é que ele fala que o que faz parte dessa promessa e desse pacto, desse filho, né? Que Isaac seria essa aliança, essa promessa, né? Mas também que pelo o filho Ismael ele não ia ser tipo rejeitado e tudo, porém ia se multiplicar também a nação de Ismael, né? Muito bem comentado. Muito bem. Gostei. Aprendi mais coisas. Inclusive sobre a questão dos tempos, né? E principalmente sobre essa exigência do sacrifício, né? Essa aliança e a exigência do sacrifício. Muito bem, gostei. Pastor, eu tô sempre enriquecendo nossa biblionaria. Isso é bênção. Deus é bom. Mas alguém quer complementar, acrescentar? Ninguém? Amém, né? Vamos finalizar hoje, então, meio diferente. Vamos cantar um louvor ao Senhor, né? Que vai falar um pouco a respeito disso também. E... Vocês deixam? Deixa eu ver que horas é essa mesmo. A gente não... falta 6 minutos. 6 minutos. Dá tempo, né? Só pra gente encerrar. A canção, acho que todo mundo sabe, aquela Marca da Promessa. Então, feche seus olhos, cante essa canção e adore ao Senhor, que seja a sua oração. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e
fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Então declara esse refrão: meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos teus olhos. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um Bilionaria. Declaramos, Pai, Senhor, a marca da promessa do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Acreditamos que o nosso Deus nunca falhará. Não precisamos, ó Senhor, dar uma forcinha, uma ajudinha, pegar atalhos, mas nós nos colocamos na dependência do Senhor, Senhor, para que todas as coisas, Senhor, se movam segundo a Tua vontade, segundo o que eu querer. Seja, Pai, livre, Senhor, para falar conosco, falar com cada um que está nessa live, nesse momento, participando dessa reunião, dessa aula, que irá participar depois. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, a vida de cada um. Seja, Senhor, com eles, dê uma noite de paz, noite de sono, ou um dia, ou uma tarde maravilhosa. Senhor, que o Senhor possa realmente, Senhor, continuar falando aos nossos corações. Nos reveste, Senhor, nos provoca, Senhor, principalmente a entendermos quem o Senhor é e principalmente crescermos em entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor realmente quer falar em essência conosco. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelos ensinamentos dessa noite e nós te louvamos por tudo, Papai. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Amém. Pode ser.